E eu queria que você me contasse a respeito, porque você teve que assumir o papel de homem da família muito cedo, Justamente. né? Com 11 anos de idade. 11 anos de idade. Queria que você né? contasse essa história. Então, o Cristiano é o seguinte, minha história assim, é triste, né? É triste, Sim, né? com certeza. Porque eu, por exemplo, a casa que eu morei, por exemplo, a cama que a gente dormia, era umas forquilhas fincadas no chão, uns paus atravessados da parede. Nossa. Você entendeu? Era desse jeito a vida da Sim. gente, né? E lembrança de tudo que, desde os 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Então, em 57, né, meu pai foi assassinado, né? Um cara deu uma facada no meu pai, e então ele morreu 18 de agosto de 57, né? Aí em setembro nós já viemos para a cidade, eu com minha mãe. Meu irmão caçula tinha 2 meses e 20 dias, né? E eu com 11 anos, meu irmão caçula com 2 meses e 20 dias. E você era o mais velho Era o da mais família. velho. Então daí meu avô fez uma caixa de engraxar para mim, né? Ir para a praça, engraxava, né? E pegava aquele dinheiro. A minha mãe pagou o caixão do meu pai com o dinheiro que eu engraxava, certo? Uhum. E eu buscava lenha, porque naquela época não tinha fogão a gás, eu buscava lenha. Eu vendia feixe de lenha, vendia feixe de lenha que eu carregava nas costas, fazia lenha de abastecer a minha casa, eu carregava lenha e eu vendia os feixes de lenha. Sim. Né? E assim foi a vida, né? Fui crescendo, né? Crescendo, saí fiz o primário, né? Fiz o primário. Minha mãe sempre falava, você tem que aprender uma profissão, certo? Mas naquela época não tinha nada para fazer. Aí, eu já com 15, 16 anos, fui trabalhar com Marla Lauria, que tinha uma serraria lá ali perto do cemitério, né? Fui trabalhar ali, e eu assim, e dali eu saí para a marcenaria. Eu já era um meio profissional, já estava assim, um profissional assim, meio colher, né? Sim, Você com entendeu? certeza. E você trabalhava com? Marceneiro, né? Marceneiro. Marceneiro. Então você trabalhou com engraxado, depois você virou marceneiro. Lá E trabalhava de tudo um pouco, né? Eu encerava a casa para os outros, eu capinava a horta para os outros. Naquele tempo as farmácias manipulavam muito medicamentos, certo? Uhum. E eu pegava vidro, catava aqueles vidros, certo? E aquele eu limpava, lavava aqueles vidros, né? E vendia nas farmácias, então encerei muita casa para os outros, eu capinava a horta. Isso eu fiz antes, né? Não tinha outro serviço, entendeu? Com certeza. Até que eu fui trabalhar na marcenaria e fui aprendendo. E naquela época, Vander, não tinha o auxílio de governo, nada disso, né? Não tinha INSS. Nada. Então, naquela época, era vocês por vocês mesmos. E outra né? coisa. Vocês tinham que, como se diz, se dedicar para trazer o pão para dentro de casa. Justamente. Naquela época, quem ajudou, quer dizer, quem participou de muito da nossa vida, da família, certo? Foi o Lar São Vicente de Paulo, certo? Então eles davam, a única entidade que tinha que ajudava a gente, você entendeu? Então aí... Que era composto por pessoas da cidade. E né? o Lar São Vicente de Paulo, quem só da cidade era os vicentinos. Sim. Você entendeu? O vida por essas pessoas, quer dizer, eles trabalhavam, né, para o Lar São Vicente de Paulo, para a Vila Vicentina, né? E então eles davam ajuda para a gente, entendeu? Porque a gente não tinha condições, não tinha força de manter uma família, né? Com certeza. Daquele jeito, né? Vocês muito novos. Eram quantos irmãos? 6. 6 irmãos. 6 irmãos, né? São 5 homens e uma mulher. Então aí até que em 1966, março de 66, eu fui para Mascarenhas de Moraes, certo? Trabalhar lá na segunda etapa da construção da usina, você entendeu? Eu trabalhei até 69, chamava Cristiane Nilson, é uma firma canadense, você entendeu? Quer dizer, a partir de março de 66, a minha família nunca mais passou dificuldade na vida, você entendeu? Eu ganhava um bom salário, certo? Ganhava um bom salário e mantia a família. Até que todos de casa saíram casados, né? Você entendeu? Mas tem muita coisa que eu passei, né? Com certeza. Com certeza, né? Aí eu fazia em 71, né? E adquiri família, né? Quer dizer, 3 filhas, como você sabe, depois eu perdi aquela filha com 30 anos, né? Sim, muito nova. Uma diabetes, né? Você sabe, você criou lá junto com a Nancy, com as meninas. Vizinho de vocês de muito tempo. Então, vizinho ali, muito tempo ali, né? A vida foi desse jeito, assim. Então, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui, né? Sim. Hoje com 79 anos. E é importante falar
que tudo que você conquistou aqui foi com o seu suor, né? Suor, Apoio da família, logicamente, apoio da esposa, que isso é importante, né? Então Mas aqui tudo que foi conquistado com o suor, não herdou nada. Nada. Foi Como eu te tudo falei, com muito trabalho. Tipo assim, até o caixão que meu pai foi enterrado, eu paguei engraxando sapato. Sim. Você entendeu? Então, tem muita história. Sim. E aqui, quantos 1000 pés você tem de café? Olha, aqui a gente hoje, porque tem café por causa do espaçamento, certo? Aham. A gente nem fala assim quantos pés, entendeu? Mas é 21 hectares, né? 21 hectares de café, espaçamento entre 80 por... 80 centímetros? 80 por 3,5, né? Aham. E ainda tem algum talhão aí que é 80 por 3, entendeu? Então eu acredito que se você fizer as contas aí na base de 4.000 pés, 4.500 pés de café, vai dar uns entre 80 e 90 mil pés, né? 80, 90 mil. Eu tenho assim, um contato com o café assim, razoável, porque mesmo lá em 52, por exemplo, naquela época, Cristiano, eu semeava o café na cova. Você fazia a cova, né? Uma cova de 20 por 40 mais ou menos, certo? Riscava lá no fundo e colocava semente lá, certo? E tampava com um toco. Fazia uma espécie de um triângulo, tampava com um toco, por causa de enxurrada, fazia uma meia-lua e tampava com um toco. E o que eu fazia? Carregava toco para tampar essas coisas. E depois que o café nascia, pegava um certo porte, eles iam lá, raleava, certo? Deixava sempre quatro pés em cada cova, certo? Sim. Deixava 4 pés em cada cova aí. E muitas eram muito perigosas naquela época, é o seguinte, tinha muita, por exemplo, cascavel, cobra. Então, muitas vezes a pessoa lá tirava os tocos para arrancar as mudas, ralear o café, tinha cascavel dentro da cova. E chegou gente a ser picado? Eu não tenho assim, lembrança assim, de alguém, mas é que tinha muita, que achava cobra, achava. Uhum. Você entendeu? Ah, sim. Então era desse jeito. Depois eles inventaram uns balainhos, eram os balainhos de madeira, lâmina de madeira. E você fazia com arame. Sim. Você entendeu? Fazia com arame. Então, antigamente... Era difícil. Não comprava a muda pronta, plantava na semente. Não, pegava a semente lá e né, não tinha esse negócio de variedade de café, era café. Você entendeu? Então plantava o café às vezes não era produtivo, porque a genética não tinha, né? Você entendeu? Não tinha cuidadinho, então não tinha seleção de semente. Você pegava o café lá no cafezal lá, fazia a semente e plantava. Então não tinha igual hoje, né? Hoje, mais ou menos, se você sabe, o pessoal sabe, nós estamos com 300 e quase 340 variedades de café. Você entendeu? Hoje o café é resistente à ferrugem, resistente a várias coisas, né? Alta temperatura, você entendeu? Hoje, né? Hoje tem café para plantar de sul a norte do país. Justo. Você entendeu? Então hoje, o café, por exemplo, essa temperatura agora, desenvolver uma variedade, certo? Até eu vou plantar um pouquinho agora esse ano, por exemplo, o Asa Branca, é um café mais resistente a variedade de temperaturas, entendeu? Nós, produtores de café, certo? Temos muitas opções e escolher a variedade de café para plantar, de acordo com a sua região. Então, Wanderley, eu falo que a gente tem que valorizar muito o nosso agronegócio brasileiro, independente do tamanho, porque da cultura, a maioria é cultura familiar, né? Eles que sustentam desde o pequeno, o grande, que leva a comida para casa dos brasileiros, né? E muita gente às vezes não dá tanto valor. E só você sabe quantas noites, às vezes sem dormir, às vezes esfria demais, você fala, nossa, será que geou lá? Será que queimou meu café? Quantas noites você fica, e esse ano não sei se vai dar o suficiente para cobrir o investimento que eu fiz, para pagar os funcionários, eu vou ter que tirar do bolso, né? Então a gente sabe que não é fácil a vida de quem produz, de quem trabalha no campo, né? Depende muito, não só da boa vontade da pessoa de trabalho e tudo mais, mas também depende do clima, de várias coisas, né? A principal coisa. Você vê assim, eu sou um pouquinho antigo no agronegócio, eu estava pensando esses dias, como que tinha alimento, certo, para esse povo. Eu trabalhava plantando arroz com uma plantadeira de uma linha, puxando cavalo. Era a plantadeira de uma linha, eu trabalhava o dia inteirinho,
puxando cavalo, você entendeu? Era um pauzinho assim, você ia andando, você entendeu? Agora hoje você vê essas plantadeiras aí com 40 linhas, você entendeu? Sim. Quer dizer, tratores... Não, e muito mais rápido que um cavalo. Mas espera, agora você pensa bem. E você pensou se, para alimentar esse mundo de boca, quer dizer, o agronegócio, quer dizer, não só alimenta, quer dizer, o Brasil, como tem mais, fora do Brasil, quantos milhões de pessoas que dependem do que nós fazemos aqui. Com certeza. E o agro, quando a gente fala de agro, a gente fala desde do pequeno produtor, que tem 1 hectare ali, que tem um porquinho, que cria uma galinha, que tira um leitinho, às vezes tem uma vaquinha ali, até o grandão, que tem 5 mil alqueires, 10 mil alqueires, 20 mil alqueires, né? Exatamente. E é assim, a contribuição de cada um para a sociedade. Exatamente. Né? Quer dizer, a vida toda, Cristiano, a vida toda foi o produtor rural que carregou essa nação. Entendeu? Além de cuidar do nosso povo, ele cuida de uma grande parte do mundo. Se o agronegócio vai bem, o nosso país cresce, o PIB cresce. Se o agronegócio não vai tão bem, o PIB cai e isso aí impacta na vida de todo mundo. De todos, é no dólar, em tudo, então, né? Na economia, e impacta agora, na mesa do brasileiro. Você está vendo agora o que está acontecendo com a gente? A gente sabe, por exemplo, eu comprei um adubo de 2.480 o mês passado, certo? Eu fui comprar um adubo agora 2.890.